Boa tarde a todas e a todos. É um prazer imenso poder ter vocês aqui conosco, ouvindo um pouquinho sobre a nossa proposta de formação de professores, né? A organização, a estruturação e o curso de pedagogia oferecido pela PUC Campinas. Tá? É um imenso prazer que vocês possam estar aqui conosco e entender melhor o percurso da universidade. Tá? A Universidade PUC Campinas está completando, nesse próximo ano, no mês de junho, 80 anos. Tá? 80 anos de existência, 80 anos de um trabalho que tem desenvolvido um processo de formação profissional, incluindo muitos no ambiente profissional e, além disso, trabalhando com valores e com uma missão que sempre preza pela justiça, né, pela equidade e pela alteridade, que é tão importante para a nossa sociedade nesse momento. Né? Então, essa live tem por objetivo poder interagir com todos os interessados, com todos aqueles que querem conhecer o nosso curso, né? A nossa universidade e, mais especificamente, o curso de pedagogia. Antes de qualquer coisa, eu quero também dar as boas-vindas às pessoas que estão aqui participando conosco, né? Eu, professora Eliette, atual professora e diretora do curso de pedagogia, né? Temos também aqui conosco a professora Vânia Polito, que é professora de cursinho, além de todas as outras atividades educacionais que ela exerce, né? Com todo o seu potencial profissional, mas que tem uma experiência de interação com jovens, como aqueles que poderão estar aqui conosco hoje, né? E tem uma experiência no âmbito da educação. Temos também a professora Fernanda Furtado, que compõe o quadro de professores do curso PUC Campinas, também uma figura, uma profissional expressiva para o nosso curso e que muito contribui, né, para a formação que nós desenvolvemos. E temos também dois alunos, né, dois caros alunos que estão no seu último semestre de formação, né, estão prestes a completar a sua formação e ir exercer a sua função na medida em que eles escolherem o direcionamento que o curso e a formação promove para eles em termos de atuação. Então, nós temos Emanuele Brandão e também temos Vinícius Facuri aqui conosco hoje, ok? Bom, dentre os objetivos que nós temos é justamente voltado para os alunos que estão interessados nesse momento em conhecer um pouco como que se dá o processo, né, de ingresso na universidade, na PUC Campinas, e especificamente no curso de graduação, né, formação de professores, certo? Então, a PUC, enquanto instituição que tem um nome, né, que tem todo um percurso histórico, né, como já disse, de 80 anos, ela se coloca como um ambiente formador extremamente importante e representativo. E nós ficamos muito felizes quando vocês, num momento como esse, buscam conhecer um pouquinho mais para poder tomar a sua decisão e vir fazer parte do nosso grupo. O vestibular PUC Campinas, né? Nesse momento, é um momento importante que envolve um processo de decisão de todos vocês jovens, né? E é um momento que muitas questões surgem, né? Muitas questões com relação a como funciona, que direcionamento eu vou ter, qual o melhor curso, qual a profissão que eu gostaria de seguir. Então, esse é o momento de vocês tirarem dúvidas e conhecerem um pouquinho mais para poder tomar a decisão de vocês. Tá? Importante é que a gente possa contribuir para que vocês conheçam um pouco o nosso curso. Tá?
O curso de Pedagogia PUC Campinas, ele possui uma identidade própria, né, no que se refere à formação de professores. Nós entendemos que a atuação do professor, principalmente na educação básica, ela deve ser fortalecida a partir de uma concepção de educação que tenha um caráter emancipatório, né, e que possibilite para esse profissional a autonomia, a reflexividade e, por que não dizer, o próprio empreendedorismo na busca do campo de atuação que ele pode percorrer na sua vida profissional. Então, o nosso curso enfatiza muito um reconhecimento da especificidade do trabalho docente, né? Que está muito ligado, está muito atrelado a uma prática que possa ser articulada entre o pensar, o fazer, o criar, o recriar, ou seja, uma prática que seja pautada por conhecimentos científicos, né, por compreensão da realidade vivida e podendo buscar soluções, né, e resolver as questões que a situação do ambiente institucional educativo impõe a todo momento para um educador no exercício da sua profissão. Então, o curso é um curso estruturado em 8 períodos, né? E é um currículo que está fundamentado, está pautado em 3 grandes eixos, vamos dizer assim, né? Então, é um currículo estruturado para poder dar condições e acesso, por que não dizer a oportunidade, desses futuros professores desenvolverem uma formação mais geral, né? Desenvolver uma formação geral, mas que ao mesmo tempo tenha aí uma perspectiva interdisciplinar, ou seja, nós vamos tratar do campo da educação, as questões da educação a partir de diferentes perspectivas, a partir de diferentes fundamentos, né? A partir de diferentes visões científicas que dão um maior respaldo para que o aluno ou para que o futuro profissional possa ir construindo um conhecimento mais aprofundado sobre o campo de atuação na educação, né? Nós também temos um eixo que se preocupa muito na diversificação dos estudos nas diferentes áreas de atuação profissional, né? Isso inclui conteúdos específicos e conteúdos mais gerais que estão em sintonia com todas as propostas voltadas para o trabalho dentro dos diferentes sistemas de ensino, né? Atendendo as diferentes demandas sociais, principalmente as demandas mais atuais, né? E ainda nós temos, dentro do nosso currículo, a preocupação de que os conhecimentos, os conteúdos, as áreas, os campos, eles estejam sempre tratados de forma integrada, para que possa enriquecer, né, essa interação no processo de formação, interação com conhecimento durante esse processo de formação. E o que a gente espera, né, em termos de formação profissional? A gente espera sempre promover, e temos trabalhado para isso, e acredito que temos conquistado isso, né? Uma formação sólida, mas uma formação sólida que esteja pautada sempre numa formação teórica, mas não se esquecendo, né, de que a teoria tem que estar em função de uma prática, né? E que a prática educacional requer sempre esse respaldo teórico, que é a compreensão dessa realidade. E com isso, então, esse profissional da educação ele possa assumir diferentes compromissos com a realidade social. Então, o pedagogo formado pela PUC Campinas, ele pode exercer, né, funções de magistério, docência na educação infantil, a docência nos anos iniciais do ensino fundamental,
Também pode exercer a docência na educação de jovens e adultos, né, os anos iniciais, que esteja atrelado à formação básica. Ele pode trabalhar com a gestão escolar, nas suas diferentes funções, como diretor, como coordenador. Tá? Ele também pode ter experiências diversas atuando em outros campos profissionais, né? Não só na educação formal, em escolas, mas também pode exercer a sua atividade enquanto pedagogo em organizações não governamentais, em outros sistemas ou instituições públicas ou privadas que têm como objetivo principal o desenvolvimento de atividades educativas. Tá? Dentro dessa perspectiva, eu gostaria até de destacar um pouco, né? Normalmente, a gente escuta muito em outras áreas diferentes figuras e personalidades que se destacam, tá? E é importante a gente dizer, dentro do campo de educação, dentro do campo da atuação do pedagogo, né, nem sempre as personalidades são tão visíveis assim, porque o nosso trabalho é um trabalho de formação, né? Não é um trabalho de visibilidade de ponta, mas é um trabalho de formação, é aquele que vai promover a visibilidade. E eu gostaria de destacar, nós temos uma personalidade extremamente importante para o contexto educacional brasileiro hoje, nesse momento, e que teve o seu processo de formação inicial no campo da pedagogia na PUC Campinas. O professor Luiz Carlos de Freitas, né, hoje atual professor aposentado já da Unicamp, mas que teve uma vida profissional voltada para a educação e principalmente voltada para a educação pública, né? Uma personalidade reconhecidamente importante dentro do campo das áreas de ciências humanas, especificamente na educação, e que tem, ao longo da sua vida profissional, produzido ciência, né? Produzido conhecimento relevantes para a transformação da educação brasileira, tá? Então, nesse sentido, eu gostaria de ter apresentado um pouquinho para vocês, né, sobre a educação dentro da nossa universidade, a formação do educador dentro da nossa universidade. Agora, na sequência, eu gostaria de convidar, tá, a professora Vânia Polito, que muito gentilmente está participando desse nosso encontro hoje. Professora Vânia Polito é uma educadora, como já disse, com experiência na interação, na formação de jovens, né, que estão vivenciando a sua preparação para a escolha de uma formação profissional, né, para o ingresso na universidade, e ela está conosco hoje e vai conversar conosco hoje a partir de algumas questões que são muito importantes, né? Então, ela vai contar um pouquinho para nós a experiência dela, né, sobre a escolha da profissão que ela exerce como professora, educadora, vai contar um pouquinho para nós como que ela percebe na sua atividade cotidiana, na relação com os estudantes, né? Como é que é a vivência para eles dessa experiência pré-vestibular, né? Como é que esses meninos, esses jovens sentem, né, esse momento de vida, esse processo de formação. E, por fim, ela vai dar um depoimento para a gente, vai falar um pouquinho, né, sobre sobre a compreensão que ela tem, ou sobre as ideias que ela tem formada a respeito da PUC Campinas, né, que ela gostaria de repassar para quem nos ouve no dia de hoje, né, nessa tarde de hoje. Então, eu gostaria de pedir para a professora que pudesse contar para a gente inicialmente. Bem-vinda, professora Vânia.
Boa tarde, professora Eliette. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, né? Vou começar falando da minha experiência com a PUC. Tá? A PUC, eu não sou de Campinas, tá? Vim para Campinas há uns 25 anos atrás e pensando justamente na educação dos meus filhos, tá? Vim de Brasília e a minha filha fez PUC. E é uma excelente profissional, nós tivemos experiências fantásticas com a PUC. Eu, como profissional da educação aqui em Campinas, vejo os profissionais que saem da PUC formados, principalmente em pedagogia, porque a área que eu trabalho na área de educação, profissionais formados e que trazem dentro de si aquela sensação prazerosa de serem filhos da PUC, certo? E é muito bonito ver não só essa questão, mas a questão da competência e do comprometimento que eles têm em relação à educação. Vocês estão de parabéns. A minha formação, eu fiz o ensino médio, né, como magistério, antigamente, né, agora já não tem mais, e em seguida eu fiz pedagogia. A pedagogia sempre foi meu sonho, a educação parece que está no sangue, né, a gente fala que parece que é picado por um bichinho e você sempre está envolvido. Gosto muito do que eu faço, fiz a pedagogia. Na minha época, a pedagogia, ela fazia, e você fazia as habilitações, e para entender todo o contexto de uma educação, eu fiz as 4 habilitações em administração escolar, orientação escolar, de magistério, para o ensino, para a pedagogia, e sempre trabalhei, depois de um tempo, eu entrei para a coordenação, trabalhando sempre com a coordenação de 5º ao 8º ano, e a orientação educacional também. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, a orientação educacional. A pedagogia me deu essa possibilidade. E trabalho com orientação profissional também. Então, próximo desses alunos que estão decidindo, que estão querendo em qual faculdade. Então, a gente sempre orienta em qual faculdade, que são as melhores faculdades. A PUC está entre essas faculdades, né? Então, assim, os jovens, eles têm realmente uma dúvida imensa de como entrar, de como fazer, qual profissão escolher, e a gente, como pedagogo, tem a possibilidade de estar junto a eles durante esse período. Se você trabalha como orientação no ensino médio, então você tem essa possibilidade. E é bom ver, na hora que eles dão aquele clique, e eles percebem que eles são capazes, né? E fazem a escolha correta. E aí, depois eles te procuram. Então, a pedagogia te dá esse respaldo. Como o professor Eliette falou, não existe uma prática sem a teoria, né? Então, a educação sempre vai estar embasada nessa teoria para que haja prática. O estudo é constante. Você pode ter se formado há 20 anos, mas você tem sempre que estar estudando, fazendo outras habilidades, criando outras habilidades, conhecendo o seu trabalho. E eu acho que seria isso. Não estou ouvindo. Obrigada pela sua fala. Importante destacar, né, que o Sistema Nacional de Educação e a organização da formação, né, de professores passou por diferentes momentos dentro do contexto histórico, né? E nós vivemos o mesmo momento de formação inicial, porque houve um momento que a formação inicial para a docência, ela se dava no ensino médio, né, no magistério. E muito recentemente, a partir da década de 90, então a exigência da formação de professores no nível de graduação, o que é extremamente relevante e
foi muito importante para que a educação desse um novo salto, né? Em termos de qualidade, né? Mas é muito importante ter aqui a sua fala e a sua experiência, e me surpreendeu, né? Eu não sabia que sua filha também tinha sido, né, aluna da PUC, né? Filha da PUC. Isso foi uma surpresa, uma grata surpresa. Mas mais do que isso, mais do que a sua experiência pessoal, então, tendo a sua filha se tornando uma profissional formada pela PUC Campinas, também é a sua relação cotidiana com esses jovens que vivem um momento, né, de escolha, de buscar um direcionamento, e a complexidade que a educação representa muitas vezes para esses jovens, muitas vezes os afastam, né, da busca de uma compreensão mais ampla. E acho que nós temos aqui a felicidade de poder mostrar para eles que o campo da educação, né, é um campo extremamente rico em possibilidades, né, que a docência é uma das possibilidades, não a única, né, e que na medida em que a nossa formação ela for uma formação sólida, né, nós podemos buscar os caminhos possíveis para atuação em diferentes campos que exige aí os conhecimentos de um educador, né, de um pedagogo e de um professor. Muito obrigada pela sua participação, professora. Mas estamos aqui em aberto, vamos passar a palavra para outros, mas estamos aqui em aberto, se você quiser novamente se colocar, tá bem? É só se pronunciar. Muito obrigada. Bom, nesse momento, então, nós passamos a fala para a professora Fernanda Furtado, que é docente do curso, né? E de uma outra geração, viu, professora Vânia? Né? Ela vem nós temos aqui pelo menos 3 gerações, vamos dizer assim. Né? O curso de pedagogia é representado por 3 gerações, no mínimo, diferentes. Então, professora Fernanda, fique à vontade para fazer as suas colocações, suas falas e as contribuições para os jovens que nos ouvem nesse momento. Obrigada, professora Eliette. Uma boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, quero dizer que eu estou muito feliz pelo convite. E estar aqui para representar o corpo docente, né, para representar os professores do curso de pedagogia da PUC Campinas, é realmente uma honra, porque é um corpo docente muito bom, muito comprometido, né? Então, assim, para mim é uma honra estar aqui representando os meus colegas. Antes de falar, eu vou falar um pouco sobre o estágio, sobre a inserção, né, do aluno da PUC Campinas nas escolas de Campinas e região e tal, mas antes eu queria dizer um pouco sobre como foi a minha escolha pelo curso de pedagogia, né? Eu sou pedagoga, não me formei na PUC, mas quando eu vim para a PUC para dar aula, meu primeiro contato com a sala de aula já foi dentro da PUC, né? Eu estou na PUC há 11 anos dando aula. Mas eu queria dizer antes disso que a minha escolha pela pedagogia, ela foi muito motivada pela minha realidade. Então, quando eu frequentei a escola, quando eu fiz lá o meu ensino fundamental, meu ensino médio, eu estudei sempre em escola pública. E era uma escola pública, a gente sabe que tem excelentes escolas públicas, mas essa escola pública que eu estudei era no litoral norte de São Paulo, né? Então, era uma escola, ela era bastante fragilizada, né, do ponto de vista da socialização dos conhecimentos. Então, era uma escola frágil e eu percebi isso um pouco mais para frente, quando fui tentar fazer vestibular e tal, eu percebi que eu não tinha tido acesso aos conhecimentos que eu poderia ter tido. E aí, quando eu fui fazer um cursinho popular, para eu poder prestar o vestibular, eu tive um contato com professores excelentes, professores que mudaram a minha vida, que mudaram o meu jeito de pensar, né? Assim, parece que o mundo se descortinou, assim, né? Então, foi realmente aquela coisa da gente sair né, da escuridão, assim. Então, era essa sensação, né, de professores que estavam de fato mudando a minha vida, que estavam de fato transformando a minha vida, né?
Então, eu, na dúvida do que prestar, que curso fazer, era isso, era o óbvio para mim, era entender o que diferencia aquele professor que nos marca, aquele professor que consegue, ou aquela professora que consegue mudar a nossa vida, transformar a nossa realidade, daquele professor ou daquela professora que está ali e que, de alguma forma, eu não estou aqui para julgar nenhum deles, tá bom? A gente sabe das condições de trabalho, tudo isso, não estou aqui para julgar, mas, de alguma forma, a gente não se sente puxado, né, para aprender, a gente não se sente com entusiasmo para aprender. Então, eu queria entender um pouco essa diferença entre o que mobiliza um professor a querer marcar a nossa vida, a querer transformar a nossa vida. E aí fui fazer a minha faculdade, fui fazer meu curso, trabalhei como coordenadora num cursinho popular, então tudo isso foi me levando para o meu caminho, né? Esses anseios lá de trás foram me levando para o meu caminho. Estudei no meu mestrado os cursinhos populares. E quando eu me mudo para Campinas, abre um processo seletivo na PUC para dar aula de uma disciplina de educação em movimentos sociais, que era a minha área. Testei, entrei e estou até hoje aqui, são 11 anos na PUC, e me apaixonei pelo curso, que é um curso que tem de fato um compromisso, uma formação de uma professora, de um professor que se torne marcante na vida dos seus alunos, que tenham um compromisso e que saibam da importância que tem na constituição da personalidade dos seus alunos e das suas alunas, né? Então, a PUC ela tem isso, o curso de pedagogia da PUC Campinas tem esse compromisso, né? Tem essa vontade de formar professoras e de formar professores que transformem, que sejam marcantes e que transformem a vida de seus alunos, de suas alunas. Então, eu acho que é isso que é o que eu vejo de muito positivo, de mais positivo no nosso curso, é mesmo essa vontade, né, da gente formar um professor crítico, uma professora que tenha uma dimensão da sua importância, né, e que lutem, né, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que a área da educação não é uma área muito fácil da gente conseguir fazer exatamente como a gente pensa, mas, assim, a gente está formando aqui professores que são engajados, professoras que são engajadas, para tentarem ao máximo mudar essa realidade, né? Para tentarem ao máximo transformar aquilo que puderem transformar. Seja dentro da escola pública, seja dentro da escola privada, né? Então, essa que é a nossa vontade, né? Esse é o nosso foco. E talvez por isso, e principalmente por isso, as escolas de Campinas e região são escolas que querem os meus alunos para fazer estágio, né? Então, assim, eu não sei, a professora Vânia aqui, que é coordenadora de uma escola, né, de uma escola privada da região, uma escola bem conceituada, talvez possa falar um pouco sobre isso, né? Mas as escolas, as grandes escolas, as escolas renomadas de Campinas, as pequenas escolas, elas gostam de pegar um currículo de um aluno que está fazendo pedagogia na PUC, né? Então, elas querem... Pode falar, por favor. E, assim, nesse meu caminhar na educação em Campinas, né, cada vez que a gente recebe um aluno para fazer estágio, sempre eles correspondem àquilo que a gente pega de uma pessoa que está estagiando em postura, em comprometimento, né? Uma outra coisa também, ao fazer os cursos de aperfeiçoamento que eu sempre estou fazendo, quando eu estou em grupo onde tem alunos que formaram no PUC, você vê que é um diferencial, porque realmente eles têm aquela base sólida necessária de um educador. E essa questão que você falou, de o fazer, o transformar e o focar a vida de outra pessoa. Isso eu acho que é essencial no educador, né? Isso mesmo, é isso. Então, o que a gente percebe das escolas é essa receptividade em relação às alunas da PUC de Campinas, do curso de pedagogia, justamente por terem um comprometimento, por terem uma formação muito sólida em termos conceituais, mas também em termos metodológicos, em termos didáticos,
não é? Então, a gente sempre, os nossos estágios, eles são articulados, eles não são estágios que o aluno simplesmente vai lá e faz o estágio e volta. Eles são discutidos durante todas as nossas aulas, o semestre inteiro. Então, é olhar para a realidade, pensar nela, devolver para a realidade algo diferente, né? Tentar resolver os problemas que são colocados na prática. Então, é dessa forma que a gente lida com esses estágios supervisionados e também com os estágios remunerados. Desde o primeiro ano, a aluna da PUC Campinas consegue um estágio remunerado, um estágio na área já para auxiliar, seja na educação infantil, seja nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, a gente tem essa abertura das escolas de Campinas e região. Às vezes a gente até quer, né? Você está no primeiro ano, vamos segurar, mas assim, a abertura está aí, né? A sociedade de Campinas, as escolas de Campinas, elas reconhecem a formação que a PUC oferece para os estudantes de pedagogia, para as estudantes de pedagogia. Né? Então, a gente tem alunas aí mesmo, primeiro ano, primeiro mês, acabou de se matricular, a escola já quer essa aluna para fazer estágio lá. Né? Então, isso acho que é o maior reconhecimento que a gente pode ter, né? Em relação à nossa instituição, as nossas alunas, elas se formam, logo elas conseguem já atuar na área, né? Como docente ou como auxiliar. A gente tem os estágios remunerados, eles são feitos tanto na rede privada quanto na rede pública. Então, a Prefeitura de Campinas, de Paulínia, de Valinhos, estão contratando as nossas alunas para fazerem esses estágios remunerados ao longo da sua trajetória acadêmica. A gente tem o programa de pós-graduação, então essa é uma outra possibilidade, né? Então, muitas alunas que se formam e que vão fazer uma pós-graduação, já vão fazer o mestrado aqui na PUC, já tem né? Já conseguem fazer um bom projeto, né? Já tem uma vivência, uma experiência na pesquisa, até por conta do trabalho de conclusão de curso. Então, o aluno ou a aluna da PUC de Campinas, a gente tem essa percepção mesmo, de que quando ela se forma, quando ele se forma, as possibilidades, elas são muitas. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que sou professora da PUC de Campinas. Quando eu vejo, né, acompanho às vezes pelas redes sociais, ex-alunas, ex-alunos, o tanto que estão fazendo, o tanto que estão, isso dá uma dimensão, assim, dá um orgulho, uma admiração mesmo, né, de saber que a gente fez parte dessa formação, de que a gente participou disso, né? A Eliette comentou lá no início da fala dela que não temos, às vezes a gente não vê pessoas tão consagradas ou prestigiadas pela mídia que fizeram pedagogia, mas para mim, cada um aqui, a Manu que está aqui, o Vini, né? Cada uma dessas alunas ou desses alunos, para mim, são assim, personalidades fantásticas que merecem todo o reconhecimento. Então, o que eu tenho a dizer é isso, a sociedade de Campinas, as escolas de Campinas e região nos reconhecem, e isso fica muito claro à medida em que as alunas vão conseguindo seus estágios remunerados, depois elas conseguem emprego nessas escolas, muitas passam nos concursos, então teve um concurso recente da Prefeitura de Campinas, a quantidade de ex-alunas que entraram nesse concurso, né, de ex-alunos que entraram e estão assumindo turmas na rede municipal de Campinas, de Valinhos, de Paulínia, é gigante, é enorme, então eu acho que esse é o resultado assim, né, que a gente tem de mais concreto, né, nesse sentido. Tá bom? E aí eu estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, tá bom? Obrigada, professora Fernanda. Acho que você falou de coisas assim extremamente relevantes, né? O que é de mais significativo para todos nós docentes do curso de pedagogia é justamente essa relação que se estabelece com os alunos no decorrer do seu processo de formação, né? A gente é afetado por eles e também temos clareza que nós também afetamos de uma maneira muito positiva. Então, os alunos egressos, né, eles estão em constante contato conosco. A cada sucesso na vida profissional, eles fazem questão de nos comunicar, né, de trazer para a gente. Isso é extremamente, para nós, extremamente importante e significativo. Então, o aluno ele diz o seguinte,
né? Eu concluí a minha formação, mas não vou deixar nunca de ter essa relação com os nossos professores e com a universidade, né? E nos eventos que realizamos, eles estão presentes na medida do possível, né? E são eles que auxiliam a gente a manter esse tipo de relação, porque a formação ela não é só uma perspectiva técnica, né? Mas mais do que nunca dentro da educação a gente tem a perspectiva da formação humana. E isso é muito interessante de ver no corpo docente e na relação do corpo docente com esses alunos e na relação com os alunos, entre eles e com o corpo docente. É um processo de construção bastante interessante de ver. E com relação à empregabilidade, vamos dizer assim, né, inserção no mundo do trabalho, é muito positivo. Né? Muitos dos alunos, eles concluem o seu curso já, né, empregados, né, em decorrência da construção do processo, do percurso dele como estagiário, e muitos deles têm tido muito êxito nos concursos públicos. Isso é extremamente relevante. Obrigada, professora. Depois, no final, a gente abre para questões, tá bom? Então, agora eu gostaria de abrir a palavra para a Emanuele Brandão, aluna do 8º período do curso de Pedagogia, né, na sua reta final, né, há poucos meses para concluir a sua formação. Então, Emanuele, fique à vontade. E aí a gente gostaria que você colocasse um pouco da sua perspectiva enquanto filha da PUC durante 4 anos no seu processo de formação no curso de Pedagogia. Boa tarde a todo mundo. Obrigada, Eliette, pelo convite. Vou dividir a palavra aqui com o Vinícius, que também está no último período, mas no matutino. Eu queria primeiro colocar que realmente nós, alunos, nos sentimos filhos da PUC, que é muito difícil não falar isso, por todo o acolhimento, desde o primeiro dia na integração, que hoje, sendo aluna, eu vejo que tem um pensamento, tem reuniões, para que a gente seja muito bem recebido, muito bem incorporado aos alunos da PUC. O campus em si, como um todo, é muito acolhedor, todos os funcionários, todos os professores, sempre muito dispostos a ajudar, desde o início. A gente consegue perceber também os diferenciais entre os nossos outros colegas de outras faculdades em relação ao campus, à estrutura e algumas disciplinas também. A professora Furtado, ela até lecionou a última disciplina para a gente no último semestre, que parte foi virtual e parte presencial, que também a PUC nos ajudou muito nisso, foi um processo muito rápido para a nossa faculdade. Essa troca, né, de presencial para virtual, eles deram total apoio para a gente. E ela lecionou uma disciplina que ela mesma coloca, que é um diferencial da PUC, que é o de trabalho em movimento docente, e que realmente faz e efetiva a nossa formação integral, não só como professor, é uma formação integral mesmo para a nossa formação social. Isso é muito nítido em todos os professores, em todas as disciplinas, eles tentam passar isso. Desde a primeira disciplina, eles falam, não existe receita pronta, a gente não vai dar receita de bolo para dar aula, e hoje, no último semestre, até antes a gente consegue perceber que realmente não tem receita pronta. E que as ideias e o desenvolvimento das aulas, quando a gente está nos estágios obrigatórios, quando a gente vai para o trabalho de campo, a primeira aula que a gente dá, que tudo isso vem se construindo ao longo das disciplinas e que não só o que a gente aprende na teoria, mas na prática. Também com as experiências que os professores eles compartilham com a gente, de sala de aula, de como lidar com a gestão, porque a gente faz estágio em gestão também, de como lidar com os pais, os alunos, em algumas situações específicas. Então, assim, a gente se sente muito acolhido e realmente com uma formação muito completa, não só profissional e vão lá para o campo, vão se virem, é isso e se virem. Não, eles dão totalmente um suporte em relação à nossa formação integral. Eu acho que é mais isso. Eu gosto muito também da PUC em relação às atividades complementares e às práticas de formações, iniciação científica, PIBID, que são
parte da universidade, que faz com que a gente interaja com todo a universidade em si, né, com outros professores, outros assuntos, outros colegas. Então, assim, são algumas características que eu acho que faz o diferencial da nossa formação mesmo. Em relação aos estágios, a gente faz bastante estágio, que eu acho muito legal. Eu acho que acrescenta muito os estágios que a gente faz, a quantidade de horas, os relatórios, faz com que a gente realmente pegue na prática e leve para a sala de aula em discussão. A gente fala, mas professora, aqui a gente aprendeu que assim, quando a gente vai lá, eles fazem de outro jeito. Ou então, nossa, realmente acontece dessa forma. Então, é muito legal ver na experiência e na prática e tentar realmente melhorar o ambiente que a gente está. E a cada final de estágio, a gente coloca, né, nos nossos relatórios que tudo agrega, até o que foi de positivo ou não, mas tudo agrega para o nosso conhecimento. Algumas ideias que a gente não viu no teórico e vê no prático, e vice-versa. Mas eu acho que é isso. Também, qualquer dúvida, a gente segue à disposição. Estamos ansiosos para a nossa formação e aí trabalhar na área. Muito obrigada, Manuele, né, Manu, né? Agradeço pelas suas falas. E agora a gente passa, então, para o Vinícius. Vinícius, coloque aí para nós como é que você se sente nesse percurso final de formação e como foi a sua trajetória. Oi, gente, tudo bom? Primeiro eu queria agradecer então, Eliette, de me convidar para estar aqui, né? Sei lá, uma sensação muito boa, né? De estar podendo compartilhar um pouco do que eu vivi para tantas pessoas. E eu acho que tem alguma coisa que a Vânia pode dizer melhor sobre isso, mas se tem algo que eu sinto é que jovem é uma criatura assim que tem dúvida, né? Apesar de a gente ter sonhos e vontades, a gente é um ser de dúvida, não tem jeito. A gente imagina coisas, a gente acha que está muito certo em alguma coisa, só que aí você dorme, acorda e tudo aquilo que você tinha certeza explode da noite pro dia, assim. Né? E comigo não foi diferente, né? Eu tinha esse sonho de querer ser professor porque eu tive professores maravilhosos. Então, assim, eu queria poder fazer parte disso, né? Eu queria oferecer o que ofereceram para mim para as outras pessoas. Então, eu comecei a seguir esse caminho e acabei entrando aqui na PUC. Só que daí vários momentos, né, dessa formação, você fica, nossa, será que aqui é o lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou me formando porque eu realmente quero? E assim, não estou falando que essa dúvida só, né? Dúvidas a gente tem na nossa vida inteira, né? Mas, se tem uma coisa que eu posso dizer, é que tudo isso que estava em volta de mim durante essa formação me deu uma sensação de conforto, de saber que realmente é isso que eu quero. Então, eu me senti acolhido, sabe? Além de querer reforçar também o que a Eliette falou, de que um diferencial da PUC é que não é só o teórico, né? A gente não é aquele profissional que anda com um livro embaixo do braço e acha que tem o conhecimento e é isso. Não, a gente vai para a prática e sofre, a gente vê na realidade e sente na pele como que é ser professor. Porque não existe professor de texto, né? Professor de PDF, né? Não tem professor que é só leitura. O professor tem que viver, tem que saber o que está acontecendo e perceber a realidade. E desde o primeiro ano a gente começa a sentir essa realidade. E a gente vê essa realidade de diferentes formas, né? Como a Eliette falou também. A gente vê dentro da sala de aula, vê na gestão. A gente começa a conhecer diferentes caminhos que a gente pode seguir que se adequem ao que a gente quer, né? Seguir para a nossa vida. E falando de caminhos, eu queria dizer também que, além dessa formação profissional, a gente se sentir inserido no mercado de trabalho sem problema nenhum, tem também o incentivo para pós-graduação, né? Como foi falado também. Então, durante o curso, eu recebi esse convite de algumas pessoas, de alguns professores meus, de fazer parte do mestrado. E esses dias eu estava agora fazendo meu projeto para tentar fazer parte disso, porque a gente sente essa vontade, sabe? Você vai recebendo esse conhecimento, você não quer mais ir embora disso, né? Você quer fazer parte tanto do mundo profissional quanto do mundo da pesquisa, e aí você... Assim, o que eu estou fazendo agora, meu desejo é ano que vem fazer parte dos dois. Mas isso aí a gente vai decidir com o futuro. E se tem alguma coisa que eu preciso falar também, que eu acho que por essas pessoas que estão falando aqui fazerem parte do grupo que eu vou citar, eles ficam um pouco acuados de falar sobre eles mesmos.
Mas, na minha opinião, o mais importante, o maior diferencial que a gente tem são os nossos professores. A gente está falando de curso de formação de professores, a gente não pode deixar de citar os professores que a gente tem. Vou ter que imitar a Fer. Pode fazer coração, gente, mas é verdade. Porque é uma relação, assim, que é diferente de tudo, né? Não é só essa relação de... eu vou em sala de aula, eu faço o que eu tenho que fazer aqui, volto para casa e aquilo deixou de existir. Em nenhum momento eu senti isso. Sempre que eu tinha dúvidas, eu podia ou na aula ou até extra-aula pedir ajuda para o professor, falar, professor, me tira essa dúvida. Como eu falei, né? A gente é ser de dúvida, a gente tem dúvidas, a gente precisa sanar essas dúvidas, eles estão sempre lá. Às vezes a gente não resolve as dúvidas que a gente tem, mas não tem problema, a gente tem alguém para conversar. E acho que a relação que os alunos da PUC criam com os professores deles é mais ou menos isso. Né? A gente tem essa relação de amigo, né? A gente tem essa relação de poder falar tudo que a gente precisa falar e eles apontam direções para a gente seguir. E, assim, realmente é magnífico. Eu não tenho mais o que falar, porque eu acho que os professores que a gente tem é o maior diferencial, sem sombra de dúvidas. Eu queria agradecer imensamente a todos vocês. Nós é que agradecemos, Vinícius. Agora quero primeiramente, começar fazendo uma pergunta para vocês dois, né? Em termos de preparação profissional, ou seja, em termos de sentir, né? Como é que vocês estão preparados para ir em busca da atuação, né? O quanto isso o curso possibilitou a vocês, o quanto o curso contribuiu para que vocês tivessem essa certeza que caminho eu vou seguir agora em termos de atuação, porque vocês têm escolhas, né? Tem caminhos diferentes, né? Durante o processo de formação de vocês puderam entrar em contato com diferentes possibilidades de atuação. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, como é que vocês se sentem nessa reta final, né? Nesse momento, e como é que vocês conseguem se projetar daqui a alguns meses, né? Quando aí sim a gente puder dizer, né? Vinícius e Emanuele, né? Pedagogos formados pela PUC. Sim, professora, eu vejo muito que os estágios proporcionam isso, porque a gente vê na prática realmente como funciona em diferentes escolas. Eu tentei buscar isso em rede particular, em rede pública, tanto a gestão quanto a atuação, para poder ter uma boa noção em relação a isso. Vejo também pela parte da pesquisa, pela pós-graduação, que há bastante estímulos e não tem como a gente falar que está 100% preparado, né? Eu não fiz os estágios a não ser os obrigatórios. Não podemos ser pretensiosos nesse ponto. Mas eu acho que, assim, ao longo dos estágios e também das disciplinas, os professores trabalham muito com a gente a parte prática em desenvolver aulas, criar sequências didáticas, discussões pertinentes, assuntos além do material didático. Então, eu acho que isso é bastante pertinente para a gente. Por mais que a gente planeja, chegar na hora não sair exatamente como a gente acha que vai acontecer, mas isso a gente consegue ir aperfeiçoando, mas por mais que passe muito tempo, isso sempre vai acontecer. São crianças, são curiosos como eu e o Vinícius, e os caminhos vão se mudando e vão virando para os interesses delas, né? Eu me vejo mais nessa área, mais na atuação mesmo. Eu gosto muito de alfabetização, meu TCC está sendo em relação a isso, então eu me vejo mais, a princípio, nessa área. E, quem sabe, para pesquisa também, um pouco mais para frente. Gestão ainda não, mas vamos ver. Obrigada, Manu. Então, boa sorte, né? E sucesso nessa empreitada, né? Nesses seus objetivos traçados. Vinícius, nos deixou, Vinícius? Jamais, estou aqui. Não diga, quero ouvir você um pouquinho. Bom, como eu falei já, eu sou um ser de dúvida, sem certeza. Mas a diferença agora é que eu me sinto como alguém que tem uma dúvida guiada. Então, assim, eu vi os caminhos que eu posso seguir, eu sei mais ou menos as opções que eu tenho, e agora eu quero explorar um pouco. Primeiro, assim, no momento eu tenho uma ideia de querer seguir para pesquisa, mas eu não quero seguir para pesquisa cru. Então, assim,
eu quero sentir um pouco na pele mesmo, assim, a vivência de ser professor, ir lá para a sala de aula, seja onde for, seja no ensino infantil, seja no início do fundamental. Então, assim, eu quero sentir um pouco isso e ir explorando mesmo. Então, eu sinto agora que eu tenho essa possibilidade, né? Eu me sinto preparado para enfrentar. Não preparado para vencer, né? Mas eu me sinto preparado para enfrentar, para pular de cabeça e falar, agora vai. E como a Emanuele falou também, essa disciplina que a Furtado oferece para a gente, ela ajuda a quebrar essa ideia de que o professor é um ser solitário, né? A gente tem muito essa ideia do professor como aquele que carrega uma pedra e ele tem que ir empurrando aquela pedra, subindo a montanha o caminho inteiro, e ele não tem como soltar essa pedra porque ele não tem auxílio. Então, assim, a gente recebe uma formação que vê, quando a gente está no campo de trabalho mesmo, no campo de atuação, o que a gente pode procurar se a gente estiver precisando de auxílio. Se tiver qualquer coisa que está difícil para a gente, se a gente tiver com alguma dúvida, se a gente tiver dificuldade, depois da formação que eu tive, eu sei onde procurar. Então, é isso que eu disse, eu me sinto pronto para enfrentar. E é isso que eu pretendo fazer a partir de agora. Muito obrigada, viu? Agradeço a participação de vocês. Agora, nesse momento... Oi? Eu posso só falar uma coisa bem rápida? Claro. É que tanto a fala do Vini quanto da Manu, né, em relação à questão da prática, da teoria, da pesquisa, da possibilidade de pesquisa, a gente estava até discutindo, eu e a Eliette ainda ontem, né, Eliette, sobre essa necessidade mesmo de formar um professor pesquisador, então, de que essas duas coisas, elas têm que fazer mesmo parte da nossa vida para todo sempre, né, então, assim, a dúvida do Vini em fazer um mestrado ou ir para a sala de aula... Seria muito legal se conseguisse fazer as duas coisas, porque aí você vai percebendo o quanto os estudos, a pesquisa, o quanto isso contribui para a prática, mas, ao mesmo tempo, na mesma medida, o quanto que está lá na prática vai fazer você olhar diferente para tudo aquilo que você está lendo, para todos aqueles livros que você vai ter embaixo do braço, né? Então, eu acho que isso a gente tenta fazer, né? Acho que dá certo, né? Na maioria dos casos, acho que a gente consegue, assim, né? Tentar articular muito bem essas duas coisas, né? Então, essa vontade de ficar estudando, de pesquisar e de ir atrás, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar olhando para o que está acontecendo de verdade, né? Eu tenho que conhecer o chão da escola, não é isso, não é isso, não. Eu tenho que saber o que está ali. Senão, é como o Vini falou, os textos, eles ficam sem sentido, né? Eles ficam só palavras que... Então, a gente tenta possibilitar isso, né? E acho que esse é um diferencial também. E o diferencial também está nos alunos, porque quem vem para a PUC é sempre 10. Exatamente. É verdade. Todos os alunos que chegam até nós, né, é motivo de orgulho, porque são 10 mesmo, né? E é eles que nos mobilizam o tempo inteiro. A gente devolver na mesma medida a expectativa que eles têm, né, em termos de possibilidades no processo formativo, né, e não só técnico. A gente lembra sempre disso o tempo inteiro. Formação técnica sem a formação humana, ela tem pouco sentido, principalmente para quem atua na educação e na transformação de vidas, né? Bom, agora diante desse momento, nós temos ainda pelo menos um espaço para um questionamento, se alguém quiser fazer algum questionamento ou ainda fazer alguma observação. Eu gostaria de fortalecer a fala, né, da professora Fernanda, da Emanuele, do Vinícius também. O curso de pedagogia da PUC Campinas tem esse diferencial. A vida universitária, ela vai oferecer diferentes oportunidades. Então, o que mais a gente espera promover para o aluno vai além daquilo que é o espaço da sala de aula, a relação direta e única, né, com o professor, mas para que ele possa conhecer diferentes realidades. Então, a formação de atuação como professor em diferentes perspectivas. Então, programa que nós tínhamos, né, não sabemos se ele terá continuidade, mas programa de formação do professor, o PIBID, atividades de extensão, as práticas de formação, que são inúmeras e pensadas para
que mobilize o interesse, os diversos interesses desses alunos, para que a leitura de mundo ela não fique só focada, né, dentro do seu campo, porque o professor tem que ter uma leitura de mundo mais ampla, né? Não é só ler especificamente aquilo que diz respeito à nossa área, mas a gente precisa complementar a nossa percepção do mundo a partir de outras e diversas leituras, outras interações, né? Então, a própria pesquisa, a iniciação científica, são atividades inúmeras que, de fato, oferecem a oportunidade dos alunos se envolverem com outros cursos, conhecerem outras áreas, conhecerem outros professores, outros parceiros, realidades distintas, né? Até atividade solidária. Nós temos aí, né, atividades bem importantes e relevantes e que mostram um outro mundo que muitas vezes os nossos alunos não tinham experiência, nem sabiam que ele existia, né? Então, é nessa perspectiva que eu queria aprofundar e reforçar que também esse é um diferencial importante, tá bem? E aí, então, nós estamos abertos ainda aqui para pelo menos uma questão, se for de interesse do grupo. Professora Vânia, tudo bem? Algum comentário que você queira fazer, complementar alguma coisa? Já, acabou o nosso tempo, né? Acabou de colocar aí. Eu agradeço. Eu agradeço o convite e acredito realmente que a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando e a educação, ela é fantástica. Para os dois que estão começando, olha, eu tenho mais de 25 anos e sou apaixonada. Um dia não é igual ao outro. Você lidar com pessoas, você saber que você toca pessoas, é algo maravilhoso. A teoria é importante e a prática também. E se você está bem alicerçado, você segue. E, Vinícius, dúvidas você terá o tempo todo, o mais tempo que você tenha de formado. E essa dúvida que faz a gente, tá certo? Muito obrigada. Então, professora Vânia, nós aqui agradecemos a sua presença, a sua contribuição, com a sua experiência, seu relato aqui conosco. Vinícius e Emanuele, agradecemos imensamente a possibilidade de vocês terem participado aqui. Professora Fernanda, agradecemos imensamente a sua representação aqui, extremamente importante, corpo docente. Agradeço. Agradecemos à instituição PUC pela oportunidade de apresentar o curso, né, e de divulgar de uma forma bastante interessante, como aqui fizemos, o nosso curso de pedagogia, e esperamos que ou quem venha nos ouvir, né, se tiverem dúvidas e quiserem um pouquinho mais, temos aqui, né, contato, é só fazer esse contato. Então, nós agradecemos a todos que estiveram aqui presentes, né, e encerramos nesse momento a apresentação do curso de Pedagogia PUC Campinas. Muito obrigada. Obrigada, Té. Até.